Olá, pessoas! Está começando mais um Classicast, o podcast que fala para quem ama livros. E pra quem acha que não ama livros, Porque se não gosta é porque... a gente faz gostar. Ou odiar, né? Né? Depende. Depende. Não, mas se não gosta, a gente faz gostar. Porque O intuito é fazer com que as pessoas criem uma curiosidade, é isso né, aí. para ler as obras e vamos fazer do Brasil um Brasil leitor. Camila, vote 92, 92. 92,50 era um número real, não era? Era do Enéas, 50, Enéas. 50. É, não era 50, 55? Ah, não 50, sei, gente. Sei que 55. ele era Vote Enéas. Nossa, a gente, em época de eleição. A gente foi longe, a gente foi longe. Não estranhe as vozes aqui hoje. Ah, gente. Eu estou com uma crise de rinite fortíssima, então estou aqui com essa voz super sensual. Hoje temos a participação de uma voz bem sensual. Nicole Baus. Isa, já dá aquele recado pros TDAHs de plantão. Você, TDAH, presta atenção aqui em mim. Você tem um foco agora. Fecha todas as outras abas. Se você estiver no telefone, não faz mais nada a partir de agora. Presta atenção nas instruções. Primeiro, você vai se inscrever no botão vermelho que tem aqui. Por quê? Por que a gente sempre pede para as pessoas se inscreverem, né? Porque é importante para a gente que está aqui fazendo esse projeto, né? Levando leitura por esse Brasilzão. A gente precisa de apoio. E como que é esse apoio? É mais gente inscrita, é mais gente comentando, comentário. É um tudo engajamento, né? Famigerado Famigerado. engajamento. Aqui, ó, é a moeda de troca do mundo moderno. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação, para sempre quando a gente estiver aqui falando sobre grandes obras ou pequenas obras. Pequenas Grandes obras, você também receber a notificação para você não perder o novo episódio que a gente lança todas as quintas-feiras, às 17 horas. Muito bom. Dá like, compartilha com aquele seu amigo e do que a gente vai falar. Não, calma, vocês chegaram aqui, obviamente vocês sabem do que a gente vai falar. Tá na descrição. Tá na descrição, tá no título. Exato. Mas, conte aí. Calma aí que eu vou precisar de alguns momentos para dar uma respirada, porque hoje não tá fácil. Hoje nós vamos falar dessa obra-prima de Franz Kafka, que é O Processo. Esse livro é um livro de 1905? 1905? 1901? Não, 1900. Início do século XX, do iníciozinho Início do do século século XX. E antes da gente entrar nele, vamos falar um pouquinho do Kafka. Nossa. Quem foi esse autor? Vocês devem conhecer, acho que uma das obras mais... Essa obra dele aqui é famosa, mas uma das mais conhecidas é A Metamorfose. Que, inclusive, é um livro aqui que diverge opiniões aqui nesse podcast. Não que esse daí não vá divergir opiniões, tá? Também vamos saber ao longo do episódio. Mas o Kafka, fanha. O Kafka foi um autor... ele era tcheco, mas ele escrevia em alemão. Não, calma. Ele era judeu. Mas judeu... Tcheco. Que falava alemão. Escrevia em alemão. E depois finalizou a vida sendo de outra nacionalidade, que eu me esqueci agora. Mas você já foi pro fim da vida dele, Não, coitado? não fui pro fim da vida. Eu tô dando assim um panorama do quão complicada foi a vida dele. Realmente a vida do Kafka foi um dilema, né? Foi uma bem epopeia a vida desse triste. homem. Mas será que a vida dele foi de fato triste ou será que ele gostava de ter essa melancolia, Não. essa tristeza, essa coisa meio Em cartas ele ao com ele? Em cartas ao pai, o nome? Carta do pai, carta ao pai. Ele não demonstra que ele foi feliz. Não parece que ele era feliz. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Será que ele tinha motivos para ser realmente triste da forma como ele era, que ele aparentava ser através das obras? Ele era um melancólico ali, convicto, e ele gosta. Porque tem gente, não são todos os casos,
Mas tem pessoas que gostam da depressão. Existem essas pessoas que gostam daquela, sabe, aquela dor, aquela Sofrer. melancolia, que curte aquilo. De alguma forma, a pessoa, ela tem uma coisa que ela gosta de viver Uhum. aquela situação. Então, será que o Kafka não era uma dessas pessoas? Eu acho que ele era um grandíssimo pessimista. Eu acho que ele conseguiu passar isso muito bem nas obras dele. Eu acho que ele, assim, é um pessimista nato. Porém, contudo, entretanto, eu acho que ele foi muito infeliz. Ele teve uma vida difícil, né? Ele Ele teve uma vida teve. difícil, apesar da família dele ter uma posição social confortável, né? Ele foi. Mas eu acho que ele passou por alguns desafios que são muito complicados. Por exemplo, a família dele, eles estavam ali num. Ai, meu Deus, como que chama o lugar onde os judeus O ficavam? campo de concentração? Não, isso foi Auschwitz? depois. Isso foi depois. É, um gueto, né? Ah, Que era o lugar onde eles moravam. Ele morava num gueto, só que a família dele tinha um comércio de tecidos, então ele tinha uma boa condição social, só que ele foi criado pelas babás. E aí eu tava ouvindo uma professora de história falar, e ela falou que em alguns momentos o Kafka conta para alguns amigos íntimos que, depois de mais velho, que essas empregadas faziam, tipo, um terrorismo com ele, sabe? Elas ficavam ameaçando ele. Ele foi educado foi o Tarantas que tá derrubando tudo aqui. Mas elas ficavam apavorando ele, tipo, no caminho da escola, elas ficavam falando pra ele, eu vou contar tudo pra professora que você faz na sua casa. Ele trouxe o brinquedo. aham. Gente, a gente tá aqui com... Eu vou fazer um parênteses. Esse brinquedo não tem condição. Vai pra lá. Meu Deus, que confusão. Acabou. Joga pra lá. Não, eles Ele vão pode achar que é derrubar. brincadeira. Ele pode derrubar a Não, câmera. eles vão achar que é brincadeira. Eita. Pronto, Pronto, gente. É que continua. tem sempre as participações especiais dos dogs. É. Mas, e você? O que você acha? Você acha que ele era realmente triste ou... Ele teve uma infância difícil, né? O pai dele era super controlador, era dominador. Então, como ele teve essa. Não tinha uma relação boa com o pai, né? Por conta disso. Então, é aquela coisa, né? Você tem. A pessoa, quando ela tem um problema ali na base, né? Quando é com o pai, geralmente é com o pai, mas quando tem algum problema assim relacionado a pai e mãe, a base, é natural que a pessoa cresça com uma certa melancolia, com uma certa dor. Só que eu acho que ele fazia de alguma forma, ele é aquele tipo de artista que faz transparecer a dor nas suas obras. Uhum. Então, acho que sim, ele era uma pessoa triste, mas eu acho que ele poderia não ter sido tão triste se ele quisesse sair dessa situação também. Porém, eu acho que se ele tivesse saído dessa melancolia toda que ele vivia ali, naquele mundo dele, ele não teria escrito grandes obras como ele escreveu, sabe? Mas É você até acha um que o pouco grandes obras... egoísta. Então... É um pouco É um egoísta. preço alto por grandes obras, né? Mas é o que eu falo dos grandes artistas, assim. Você vê que os maiores artistas, eles sentem uma dor, são aqueles que têm uma dor tão grande, assim, dentro deles, e eles conseguem transparecer essa dor É. nas obras. Eu acho genial. Dói neles, mas é genial, assim, sabe? A forma como eles conseguem expressar isso nas obras. Mas eu acho que ele tinha muito motivo pra ser triste. Ele não conseguiu se realizar na profissão. Como mulheres. Com mulheres, ele não tinha um relacionamento, só para contextualizar, né? O Kafka, ele vinha dessa família, né? Que era uma classe média, assim. Então, o pai dele sempre pressionou demais ele a estudar. A ter uma carreira. A ter uma carreira, tal, para ele conseguir ser alguém na vida, né? Para ele conseguir enfim, ter sucesso, né? E aí ele começou uma faculdade de engenharia, foi isso? Não me lembro a primeira faculdade. Não, química. Foi alguma coisa. Da primeira faculdade. Ele começou uma primeira faculdade, não se deu bem, saiu. Aí ele foi pra. Começou a fazer direito, aí se desiludiu com direito e foi fazer outra coisa. Foi trabalhar não sei aonde, e aí também não deu certo e voltou pro direito, se formou para meio que assim, pro pai dele sair do pé dele, parar de encher o saco aqui dele. o meu diploma. Exatamente. Só Muito que. comum.
ele na faculdade de Direito foi onde ele conheceu seus grandes amigos, inclusive o Brode. Max Brod, que foi um grande responsável por esse Brode, livro. né? O Brode. Brode. Ele é Brode. O Brode, eu Ele chamo era de Brode. super Brode. E aí ele escrevia e ele sempre falava, né, que o sonho dele era ser um escritor, mas que ele não conseguia. Mas ele escrevia e lia os textos para todos os amigos da faculdade, todo mundo adorava, todo mundo falava, nossa, genial. E ele achava horrível. E ele achava horroroso, tanto que ele, né, em dado momento, ele pede para queimarem todas as obras dele. Pro né? o Brode, inclusive, né? Pro Brode. Mas pra mulher que ele tava na época. Ele tentou namorar 2 vezes a mesma mulher, noivou com ela, não deu certo nas 2 vezes. Realmente, o Kafka, ele não tinha muito tato, Uma né? sorte. No amor, não era a vibe dele, ele não era a praia dele. Mas eu acho que o fato dele ter crescido, assim, com o pai tão dominador, ele se formou pra poder provar pro pai lá, né? Tinha coisas pra provar. Então, isso fez com que ele se isolasse e se rebelasse, né? Cada vez mais. Então, ele cresceu isolado e ele se tornou um rebelde. Uhum. E aí, consequentemente, né, essas duas coisas que eu conheço bem, realmente leva a pessoa a um estado mais introvertido, mais melancólico. E, consequentemente, ele sendo assim, uma pessoa mais isolada, é natural que ele não soubesse se relacionar direito com as outras pessoas, né? Com mulheres, inclusive. Então, ele teve muitas decepções amorosas, né? Até ele chegar a encontrar uma pessoa ali. Que, infelizmente, foi no fim da vida. Foi no fim da vida. É muito E triste. ele morreu jovem até, relativamente. 41 anos. Putz, morreu super cedo. Muito cedo de tuberculose. Mas assim, nós temos hoje esses livros em mãos graças ao Brode. O Brode foi super Brode. Posso falar uma coisa? Que a hora que se deu todo o cenário, eu falei assim, gente, que uó, né? O que acontece? O Kafka falou assim, gente, eu tô no leito de morte aqui, por favor, quando eu morrer, queimem todas as minhas obras, eu não quero que publique nada. Ele publicou pouquíssimas coisas em vida, coisas que são completamente desconhecidas, alguns poemas ele publicou, tipo, tudo muito desconhecido e nada muito bom. E aí, depois que ele faleceu, o Brode, que é muito Brode da humanidade, ele falou assim... Brode. Foda-se o que ele falou, eu vou publicar. E aí, eu pensei um negócio, porque você sabe que ele foi processado, né? O Brode. O Brode foi processado por isso? Aí eu falei assim, ele foi processado por publicar o processo. Olha entendeu? que ironia, não é mesmo? É uma grande ironia. Seria? Ele passou por um processo... Seria o Brode o senhor K da vida real? Seria? Não sei. Mas ele passou por um processo. O espólio dele ficou indo de pessoa em pessoa na época. A mulher... Existem obras... Isso eu tava pesquisando. E aí eu vou até falar o nome da professora... Para não falar... a professora Celeste Ribeiro de Souza. Ela falou que existem obras ainda hoje que ainda estão em espólio, que tipo, estão em disputa judiciária. Normal. É muito complicado, gente. Detalhe, ele morreu em 1900 e sei lá quanto. 24, se eu não me engano. 1924, faz muito tempo. Muito tempo. Tipo, há 100 anos atrás, gente. E ainda, assim, tem muita coisa... Tem muita coisa aí que a gente não sabe. Que pode ter muita obra muito top. Isso me lembrou um pouco também o que o Brode fez. O Stephen King, ele também, né, um grande autor de terror. Ele, quando ele foi escrever... Carrie a Estranha. Sabe Carrie a Estranha? Sim. É incrível a história, né? Inclusive era meu apelido na escola. Ai. Carrie a Estranha não é legal. Não é. É um filme de terror. É o bullying que eu sofri na escola. Não, além de não ser legal pelo bullying, é um filme de terror. Mas... Assim, terror não é o meu gênero, tá? Então, eu nunca vou falar que um filme de terror é bom. Mas tem todo um contexto lá, né? De por que a mãe dela que era super religiosa, então ela... incorporou ali uns capirô. E aí ela sofria bullying na escola. Na verdade, tem todo um contexto. Só que ele escreveu todo esse livro e ele chegou a pegar o manuscrito dele, assim, e jogar no lixo, assim. E a esposa dele
foi lá. Mulher sábia. Mulher sábia, foi lá, pegou e falou: não, bora. Vamos ganhar muito publicar, dinheiro porque... com isso. Não, ela falou: não, tá incrível. Ela lia, né, os manuscritos dele. E aí ela fez com que ele publicasse e foi um grande sucesso. Mas a gente quase perdeu Carrie a Estranha, ó. Carrie foi pro cinema, né? Tem várias adaptações pro cinema. Inclusive, nós vamos ter um episódio aqui de obras e as melhores adaptações do cinema. Mas, voltando aqui, entrando agora aqui um pouquinho no O Processo do Franz Kafka, para iniciar, né, é um livro que... Falei que ele ia vir bem agora. É um livro... Oi, Ti! Temos um Temos participante um especial participante aqui especial. hoje. Vim pegar um foninho de ouvido aqui. Oi, participante especial. Olá. Dá um oi pra turma. Ih, meu Deus. Vai, corre, Ti. Ai, meu Deus. Sorry. Olha só quem tá vindo, galera. Olha! Ê, abaixa! Abaixa. Aê! Beijo. Vocês viram, gente? Tchau, Ti. Participação especial aqui, super rápida. Subiu, viu? Meu Deus. Tá aqui. Peraí. Gente, Thiago. Agora os views estão disparando. Se Coloca não- aí no comentário. Se não for pra atrapalhar, ele nem vem. Se não for pra causar, ele nem sai de casa. Vem. Não sei se a gente perdeu o voo. Putz. Eita. Perdeu o voo já. Ixi. Nossa. Loucura, né? Galera, Maravilhoso. loucura Perdão, com vô. doideira, galera. Louqueira. Tchau, Ti. Voltando ao que interessa. Desculpem, gente, esse momento. Esse é Thiago Negro. Os views devem ter subido aí pelo menos 10 mil visualizações só por essa aparição. Duas. Onde O estávamos? podcast valorizou. O public, que era o valor X, agora é 2x. Isso aqui foi marketing. Vocês nem sabem como que a gente faz marketing. Voltando ao O processo. O Processo, nosso livro do dia. Vamos começar contando aqui o que acontece, né? Ele já começa aqui o que eu acho genial do Kafka. Ele começa esse livro aqui já dando o maior spoiler de todos, né? Que é o processo. O cara já chega logo no Ele começo. já fala que veio, né? Já fala Não, que veio. apesar que não foi ele que colocou o título, né? Não tinha título. A obra não estava nem terminada. Não tinha os finaizinhos ali, tinha umas coluninhas ali que tinha umas observações. que eles foram colocando, né? Mas É. o nome do livro já é já é o que é o livro, é o processo. Então o que? É um cara, Joseph K, Mr. K ou Senhor K. Senhor K. Senhor K pra gente poder denominar com meio de Brasil. maior facilidade. O Senhor K é o personagem principal desse livro. Ele é um cara de 30 anos, que ele tá fazendo 30 anos, e no dia do aniversário dele, chegam 2 policiais na casa dele, isso lá no início do século XX, né, lembrando. Chegam 2 policiais dizendo, cara, você tá preso, não necessariamente assim, né, tem todo um diálogo, tem toda uma construção, e eles prendem o senhor K. Prendem assim, você tem que prestar algumas declarações para a justiça, né? Dizendo ele fala, assim, você tá sendo acusado. acusado de você cometeu algum crime, mas em nenhum momento deixa claro qual foi esse crime que ele cometeu, esse delito. E aí a gente já começa o filme sabendo que ele foi acusado por uma coisa. O filme. Mas você sabia que tem uma adaptação, né? Tem. Dos anos 60. Tem uma adaptação de 62, que é do Orson Welles, que é Isso um mesmo. diretor que eu gosto demais, que ele é o diretor do Cidadão Kane, que Isso é um mesmo. dos maiores. Quando eu estudei cinema, esse filme era o que todo mundo falava. Estudante de cinema só fala de Cidadão Kane. E aí ele era o diretor desse filme. E tem um ator, que agora eu não vou lembrar o nome, que é o mesmo ator do Psicose, do Hitchcock, que é incrível também. Você assistiu o Psicose? Assisti. Você Esse lembra eu assisti por causa da faculdade. você assistiu o original. Aham. Tem um mais recente que Não. O antigo. incrível. É o mesmo ator. Ele é muito bom. Esse filme ele não teve críticas muito boas, apesar de ter sido eu falei George Orwell? Não falou. Você falou o nome certo. Tá. Apesar de ter sido ele que dirigiu, o mesmo diretor do Cidadão Kane,
Meu Deus, gente, hoje não tá fácil. A vida do podcaster. Não é fácil. Mas você sabe quem foi que elogiou essa adaptação? O cara que traduziu, quem fez a última tradução dos livros dele, do Kafka, aqui no Brasil. Ele elogiou muito a forma com que ele adaptou isso pro Foi cinema. bem realista, né? Foi. Eu achei também. Foi. Apesar dele, óbvio. Eu assisti faz muito tempo. Óbvio que ele teve que criar ali algumas alegorias, né, na história, normal, porque precisa ter um enredo mais cinematográfico, mas... Como assim criou umas alegorias? Eu achei bem realista. Não, ele teve que desenvolver ali pontos não tão... Como que eu vou explicar? Ele teve que fazer adaptações, assim, apesar dele ter criado um enredo a mais ali em volta, ele seguiu bem o livro, entendeu? Sim. Eu acho que ele conseguiu colocar os pontos principais ali e os pontos assim, os pontos chaves do livro, ele conseguiu passar pro filme. Mas é um filme que tem uma estética bem bonita, bem uma estética Orson Welles, assim, Cidadão Kane, tem uma pegada bem boa. Eu acho bem bonito. Enfim, voltando ao livro. A gente parou aonde? TDA Feelings? Não, a gente falou que o senhor K, ele acordou, e eu acho muito simbólico ele ter sido acordado na manhã do seu aniversário de 30 anos. Eu acho que assim, eu acho que esse livro como um todo, ele fala muito, né, sobre a vida. Óbvio, a gente pode analisar ele de várias óticas, né? Uma crítica ao judiciário, mas a minha ótica foi: seja bem-vindo à fucking vida adulta, que não é fácil. Tudo é muito chato, burocrático. Você está sendo levado por caminhos que você nem sabe quais são. É incômodo. O fato quando os soldados vão lá deter ele, eles começam a comer o café da manhã do cara. Cara, isso é muito invasivo. Isso traz um incômodo. É um livro que vai te incomodando. Você vai ficando... Ai, sabe quando você tem aquela sensação, tipo, ai, que... Eles querem pegar alguns pertences também, é muito né? incômodo. Porque, ele perdeu a individualidade dele. Estão comendo o quarto. Estão comendo o café da manhã do cara. E o curioso é que ele tá morando ele tá morando de aluguel no quarto da senhora numa pensão. Qual é o nome dela? Não sei não é uma pergunto os nomes, sou pensão péssima. onde tem uma outra pessoa também que mora lá, que é a Miss, é uma moça, que eu não vou me lembrar o nome agora. Que ele tem condutas errôneas com ela. Mas ele mora e eles invadem também o quarto dela também, né? Então era uma questão... O inspetor fica no quarto dela, né? Tipo ele assim... vai lá dar uma mexida nas coisas dela e tal. E ele fica sem entender, querendo saber o tempo todo o que ele fez de errado, e aqueles policiais não contam o que ele fez de errado, e fica aquela angústia, né? Aquela sensação de... Você meio que se vê ali meio no Sr. K, né? Você se vê ali naquele momento onde ele tá. Meu Deus, mas o que eu fiz? Isso é uma brincadeira? Aí tem a galera do escritório dele ali, sabe? Algumas pessoas do escritório ali também no apartamento. Ele trabalhava numa seguradora. E ele tinha conhecimento de leis, né? Porque ele trabalhava... Ele tinha um cargo alto, tinha subordinados. E aí, enfim... Ele sai, gente, em busca. Mas um adendo importante. Mesmo sem ele saber do que ele estava sendo acusado, ele sempre dizia que ele era inocente. Mesmo sem nem saber. Desde o começo. Isso, pra mim, é um fato muito curioso. Que depois eu posso falar um pouco mais sobre o meu ponto de vista dele nem saber sobre o que ele está sendo acusado, e ele já estava falando que ele era inocente. Como que você fala que você é inocente de uma coisa que você nem sabe que você é acusado? Olha, eu me coloquei muito ali na situação dele, né? Você chega, é acusado por alguma coisa e fala, você está sendo acusado por um crime e você vai ser preso. Quando a pessoa fala, cara, a pessoa vai ficar primeiro querendo saber o que aconteceu. Foi o que ele fez, perguntou, e ninguém respondia pra ele o que tinha acontecido. O que resta é só falar, cara, eu sou inocente, eu não cometi... Ele me passou uma verdade quando ele dizia que ele não tinha cometido nenhum crime, que ele era inocente, que ele estava sendo acusado indevidamente.
na minha visão, na minha perspectiva, ele estava sendo sincero, porque ele parece ser um cara correto, né? Por exemplo, ele quer ir pro trabalho no mesmo dia que ele é indiciado lá pela polícia, ele vai pro trabalho. Quando chega o tio dele lá que quer ajudar, quando chega, por exemplo, a prima dele. Quando chegou a prima dele ali, dá a entender que tinha alguma coisa a ver com pedofilia. Em um breve momento. É que... Aí depois mostra que ela realmente era a prima dele. É. Que ela tava indo lá porque, né, depois dá pra ver que realmente aconteceu isso. Mas o que é engraçado é que quando o tio dele chega, ele não tinha contado pra ninguém. Mas, magicamente, todo mundo Já sabia que ele estava sendo processado. Todo mundo já sabia que ele tava sendo processado. Ele estava o mais perdido de tudo, mas todo mundo sabia. As pessoas do trabalho, as pessoas que ele encontrava na rua, a família... Pessoas que ele nem conhecia sabiam que ele estava sendo processado e ele nem sabia o porquê. Não sabia o porquê, estava em busca de respostas e eu acho que a crítica, assim, a gente tá falando de um livro que eu acho relativamente ok, assim, o tamanho dele, sabe? Ele tem... Umas 200 Ele e tem poucas. umas 260 páginas, mas ele tem uma diagramação, assim, bem de boa, sabe? Então, ele é um livro fácil, assim, de ler. Só que ele é tão importante, sabe, para a literatura. E quando a gente pensa no autor, a gente não tem muitas coisas para entender um pouco do Kafka. A gente sabe que ele teve uma infância estranha, ruim, que ele teve vários conflitos ali que ele carregou desde a infância, e que quando ele cresceu, ele deixou essas obras, só que assim, a gente não tem muitas informações assim do backstage mesmo de como ele era. Então, será que quando ele escreveu esse livro, ele estava tentando de alguma forma retratar algo que ele vinha passando, sabe? Porque dá a entender que ele está falando bastante aqui de burocracia, né, de coisas de o quão um Estado... Nessa época o contexto histórico, ele vivia um regime político totalitário. Então, dá a entender que, cara, o regime político era tão totalitário que ele te acusava de crimes e ele nem dizia qual crime que você tinha sido acusado, sabe? Então, você passa ali um tempo indo em busca de respostas, é cada vez mais burocrático, ninguém consegue dar uma resposta para ele. Ele, ao mesmo tempo que ele vai indo em busca dessas respostas que ele não encontra, ele se mete em mais confusão também, né? Porque se você parar pra pensar, ele se envolve com outras mulheres no decorrer, né? Tentando resolver essa situação, ele acaba se envolvendo com outras mulheres. Sim. Com a enfermeira do advogado, com a... Tinha alguém na porta, que susto que eu tomei. Loucura. Tomei um susto. Seguimos. TDA feliz. A gente vai ter que ter uma vinheta agora pro momento TDA. Comentem aí, vocês têm esses momentos TDA também ou só a gente? Não, eu tenho muito, né? Tenho muito. Pega o gancho, Isa, que eu vou tentar me voltar aqui pro eixo. Você falou sobre a relação deles com as mulheres, né? A gente tava comentando... A gente é assim, vou contar um pouco dos bastidores. Toda vez que a gente vai fazer o podcast, geralmente eu venho cedo, a gente acaba almoçando junto e a gente cai na besteira de, nossa, e o livro? Não, o livro de hoje, não sei o quê. E a gente começa a falar. E aí a gente tava comentando sobre o livro e falou assim, cara, existe uma relação do Kafka com as mulheres e a forma com que ele retrata essas mulheres nos livros, né? E principalmente nesse livro, O Processo, ele nunca conseguiu ter um relacionamento de sucesso, né? Todos os relacionamentos dele deram errado. E assim, quando ele encontrou alguém que ele de fato amava, ele morreu. Ele passou pouquíssimo tempo com a pessoa que ele realmente amava, que estava dando certo. E neste livro, dá sim para perceber que ele estava revoltadíssimo com mulheres, pois todas as mulheres que ele retrata neste livro são prostitutas, todas, menos as crianças. Tem uma hora que ele encontra com ele tá num caminho lá, a gente vai chegar nessa parte, mas ele encontra com crianças, aí obviamente, né, ele não retratou essas crianças dessa forma, mas todas as mulheres que estão aí, a enfermeira, a vizinha, todas são tratadas de forma banal, como se elas fossem um objeto sexual mesmo, todas elas são promíscuas, né? No meio do tribunal, quando ele vai lá no rolê da primeira vez no tribunal, tem uma galera
cara transando no meio do negócio. É bizarro, assim. Então, ele tinha uma relação muito esquisita com mulheres. Inclusive, existem vieses de estudo dessa obra de muitos e muitos anos atrás sobre o ponto de vista feminista, né? De como ele, decepcionado, via as mulheres como objetos. Se isso era uma particularidade do autor ou se era uma coisa da época, né? Que tratava as mulheres como objetos e todas retratadas de forma... Dada de novo, voltando pra como ele cresceu e tal, todo esse... Eu também acho que era... Era essa dificuldade que ele tinha de lidar com as mulheres, então ele não conseguia se relacionar. E, consequentemente, pelo fato dele não saber lidar com o sexo oposto, Uhum. ele poderia, sei lá, poderia ser sim a visão dele em relação às mulheres. Eu Mas eu também não usaria essa palavra tão forte, mas eu acho que nesse livro aqui ele colocou mesmo as mulheres como promíscuas. E aqui não era promíscua, que era a senhora Grober, eu não porque lembro ela o era nome mais dela. velha, né? Não, Também. aqui não era. Era o quê? Fofoqueira. Porque ela tava falando da Sim. vida da outra da outra moça que morava lá. Isso. Também, que dividia dividia um quarto, não, que tinha um quarto alugado Foi o quarto também. que o inspetor usou pra falar com Então, ele. todas as mulheres ali, de alguma forma, ele colocou com uma conotação assim, eu não digo negativa, até a outra moça que vai, a outra senhora que vai receber Cara, é ruim falar sem saber os nomes, né? Eu sou péssima de nome. Eu também sou péssima de Eu sou nome. péssima. Eu vou recapitular os nomes aqui, mas tem uma outra mulher que entra em algum momento aqui do livro, que é a que tá... que vai receber a Miss alguma coisa, que é essa moça que divide quarto com ele. Uhum. Ela vai morar com ela. Então, ela também tá, ao mesmo tempo ali... Nossa. ela também tá falando muito mal, que ela não quer que a moça promíscua vá morar com ela, Sim. entendeu? Então, de novo, tem uma outra mulher falando mal, Fofoqueira. fofocando. Se não que é uma promíscua, é senhora. fofoqueira. Então, realmente, eu acho que ele tinha, sim, uma visão meio distorcida do sexo oposto, mas... ele coloca um pouco isso aqui nesse livro. Eu não encontrei isso em outra obra dele. Uhum. Eu li algumas outras e eu não vi nada assim. Só nesse daqui mesmo. Talvez ele estivesse ali num momento mais difícil. Não estou conseguindo me relacionar. Talvez ele se relacionava com pessoas que se relacionava com outras pessoas além dele. Vai saber, né? Era um contexto ali. Não dá pra gente saber o contexto como que era. Não que esteja certo, Pode né, ser obviamente, que ele fosse ou errado, mas... dar uma aliviada nessa parte, se ele tivesse tido a oportunidade de finalizar o livro Talvez. pelas próprias mãos. Até porque, né, ele encontrou uma pessoa, né, no final da vida, mas pense. Pode ser que esse ponto de vista dele tenha mudado no final da vida, mas a gente nunca vai ter oportunidade de saber se ele mudou de ideia, né? A gente tá falando desse jeito dele editar porque o livro, ele foi encontrado em cadernos, né? Em folhas, cada capítulo num caderno. Então, o Brody, ele mesmo colocou numa ordem que ele achava que fazia sentido. Só que tem algumas incongruências nessa ordem que ele colocou, né? Tipo, logo depois do inverno vem a primavera. Então, mas são detalhes. Não, calma, tá certo. Inverno, primavera, né? Não. Não. Inverno, inverno. outono, primavera, verão. É isso mesmo. Não. É isso? Pera, vamos começar de janeiro. Verão, outono, inverno, primavera, verão. Vamos supor que era assim, tava no outono e ia direto pro verão. Então, assim, ele... detalhes. É detalhe, mas o livro não tá exatamente na ordem que talvez o Kafka tenha imaginado ali. Talvez ele mudasse um pouco esse aspecto, mas eu acho assim, não traz nenhuma... Não prejudica em nada a obra, assim, mas é um ponto de vista a ser observado, né? Porque você vê... Tem muita gente que teoriza se isso seria uma biografia, se ele se sentia dessa forma, né? Ele era advogado, então ele conhecia muito o sistema, né, judiciário, tudo. E as pessoas teorizam isso. Eu acho que não. Eu acho que
eu acho que é uma crítica muito além disso. Pra mim é uma crítica à vida adulta, com toda certeza. Pelo menos a minha interpretação é uma crítica à vida adulta, assim. O quão é difícil você fazer as coisas. E o fato dele nunca saber pelo que ele tá sendo processado. O cara fala pra ele, vai lá no tribunal domingo. Aí ele fala, que horas? Ele, não, você sabe a hora. Mas onde Aí que ele é? Aí não chega dá e tá endereço atrasado. nenhum. Tipo, ele tá totalmente perdido. Eu sinto que, às vezes, a gente, durante a vida, principalmente na fase da vida adulta, a gente tá exatamente desse jeito. A gente não sabe por que que a gente tá fazendo as coisas. A gente não sabe pra onde a gente tá indo. A gente não sabe, entendeu? E é tudo muito difícil, é tudo muito burocrático. São as situações... Taranta, você vai se queimar aí Cuidado, tá quente. na lareira. Tá quente, Tarantas. Gente, é o universo kafkaniano, né? São situações tão absurdas que você não sabe. Pra mim, é um claro retrato da vida adulta. Tem várias interpretações, né? Quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me veio foi a injustiça em mente, sabe? No Sim. sentido de você ser acusado e você não saber. poder saber do que você está sendo acusado. É só você se colocar na posição. Me veio primeiro isso, né? Injustiça, dor, porque é horrível você ir em busca de respostas e você não ter essas respostas, né? E lidar com um mundo extremamente burocrático, né? Se hoje a gente acha burocrático, imagina aquela época que era uma época que não tinha nem tecnologia, você não conseguia fazer nada pela internet, né? Então, tinha muito daquilo os processos eram muito demorados, né? Era aquela coisa longa, aquela coisa maçante. Não tinha como você consultar o status de nada, porque... Não tinha. Tem um ponto que me chamou bastante atenção no livro, que é o momento que ele delata os policiais que foram na casa dele. Ele delata que eles foram, né, meio agressivos, Sim. né? Que eles tentaram pegar as coisas, tentaram pegar propina, né? Umas coisas assim. E esses caras, eles são punidos, né? Por essa conduta, pela corregedoria. E aí ele vê, nesse momento, ele vê que os caras estão sendo punidos e os caras ainda culpam ele pelo fato dele ter acusado. E nisso ele sente uma certa empatia por essas pessoas. E ele tenta fazer com que essas pessoas não sofram essas consequências, né? Então, além de tudo que estava acontecendo com ele ainda estava sendo acusado pela polícia, que foi meio corrupta com ele, de ter acusado ele para corregedoria, sabe? Então, você tá errado até quando você faz o que é correto. Sabe, entende? E as pessoas não têm noção. Aí, quando ele questiona isso, o cara fala, mas eu tô fazendo o meu trabalho. Você que acusou. Eu não tenho culpa disso. Você que acusou. E o policial fala o quê? Fala, mas a gente fez isso porque a gente ganha mal, sabe? Ou seja, mais uma crítica ali ao Estado, sabe? Uma crítica. E ele fica se sentindo mal ao mesmo tempo, não sabe lidar com essa situação. Cara, a vida dele vira uma bagunça. Ele fica um tempão nessa bagunça, né? E quando você se coloca no lugar dele, realmente fica difícil. Você fala, cara, o que eu faria, sabe? Imagina, o que pode ser pior do que você está sendo acusado por um crime que você não cometeu? É você nem saber que crime você cometeu, supostamente cometeu, porque aí você não tem nem como se defender. E é uma crítica muito atual, assim, né? Eu sigo um advogado e ele tem um projeto que eu não vou me lembrar o nome agora, o nome dele é Everton. E ele tem um projeto que é uma iniciativa de advogados que advogam... como que chama quando eles fazem de graça? Pro bono. Pro bono. Para pessoas de periferia que são presas injustamente e não têm acesso à defesa, né? A defensoria pública nem sempre... O defensor público nem sempre é um bom advogado e vai conseguir reverter. Ele já tirou, gente, isso parece inimaginável, né? Ele já conseguiu desfazer maus entendidos, né? Tô colocando entre aspas, maus entendidos, mais de 20 casos.
Então, assim, é uma crítica muito atual. Se naquela época ele conseguia criticar pessoas presas injustamente, que não estavam sabendo pelo que estavam sendo acusadas, a truculência da polícia com a justificativa de que a gente ganha mal, se naquela época ele já retratava isso, hoje a gente continua vendo as mesmas coisas. Não evoluiu, né? Não evoluímos enquanto sociedade em relação a esses aspectos, né? Você tem aí diversos casos na TV, às vezes passa algumas reportagens, mas eu vejo diversos casos de pessoas, principalmente, né, da periferia, que são presas, não sabem pelo que estão sendo acusadas, não têm direito a não têm acesso, né, à justiça de forma correta e às vezes elas ficam presas ali no sistema e acabam até cumprindo uma pena porque elas só não conseguiram provar, né, o ponto delas, só não conseguiram desfazer aquele mal entendido. Então é uma crítica que para mim é muito atual e bate muito profundamente assim no meu coração, porque mostra que a gente como sociedade, cara, a gente tá falhando. Se o cara em 1902 conseguiu falar sobre isso e 2022 a gente não conseguiu mudar, o que a gente está esperando? Tem algo de errado Algo aí. de errado não tá certo, entendeu? Então, assim, é difícil, é complicado. Por isso que eu falo, é uma obra que te incomoda. Enquanto você lê, você se sente incomodado. Você se sente claustrofóbico. E o desespero de querer saber o que está acontecendo, se ele é culpado ou não, apesar de eu começar a ler e já meio que sentir um pouco da dor dele e pela conduta dele no trabalho e tal. E ele tinha uma conduta meio correta, né? Mas e a conduta dele com a vizinha? É que a conduta dele com a vizinha foi uma coisa ali meio, na minha concepção, não passando um pano pra ele, mas foi meio mútuo. Mas ele era austero com os funcionários. Ele não era um cara legal. Nossa, Isa, fala essa palavra que você falou novamente. Austero? Por que você tá usando? Por que você tá gastando todo o seu vocabulário? Tô gastando vocabulário. Ele era grosso, ele era escroto. Gente, quem fala austério? Austero! Olá. Austero. Dicionário, austero. Gente, então, voltamos a 1902. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto da palavra austero. Mas ele era escroto. E tanto que ele chega com o nariz super em pé. No tribunal, ele acha que as pessoas estão se curvando pra ele. Que as pessoas estão dando razão pra ele. Então, ele é um pouco nariz empinado. Você acha? Eu acho. Olha como a interpretação pode ser diferente em cada ponto de vista. Porque pra mim, na minha visão de pessoa injustiçada, eu acho que ele tava no direito dele, não no direito dele, assim, dos direitos, meus direitos. Não nesse sentido. Mas, assim, de se indignar de alguma forma com tudo que tava acontecendo. E quando ele chega lá, ele vê que ele foi, na real, foi meio que uma chacota, né, que fizeram com ele, porque ele vai lá, faz um discurso dele, isso é um absurdo e tal, não sei o que lá, que eu acho que é o que qualquer pessoa faria na mesma situação, numa situação de ser acusado e ser inocente. Então ele vai lá, chega, tem a sua conduta ali e fala, alguém precisa me falar o que está acontecendo, porque isso é um absurdo, que não sei o que não sei o que lá. E aí, quando ele fala as primeiras palavras, as pessoas, né, ele é aplaudido, e depois quando ele continua, ele vê que a galera começa a dar risada dele e tal, então ele se sente meio, eu achei que vocês estavam comigo, mas vocês não estavam. Inclusive, essa cena tá muito bem retratada no filme. No filme tá muito bem retratada essa cena, que é exatamente assim. Aí do nada tem a moça se É muito. Mostra o quão caótico que é aquela situação. Você numa situação de. Olha só como dá pra explicar o nosso ponto de vista diferente. Você, ao ser acusada, qual é a sua reação? Você acha que parecida com a dele? De tipo, eu sou inocente, vocês estão loucos. Primeiro, eu manteria a calma e ir atrás de respostas, né? O que eu fiz? Porque às vezes você fez algo e você nem sabe, né? Tem muito disso. Mas ele nunca fez isso. Eu vou falar a minha reação. Se eu sou acusada de alguma coisa, eu vou parar e vou... Mas peraí, sabe? Ele não. Quando chegaram, ele falou, vocês estão loucos? Vocês vão me acusar disso? Não, eu sou inocente. Ele nunca nem parou pra pensar. Ele não fala disso, porque ele nem sabia o que era.
Então, mas sem saber o que era, ele já começa a falar: vocês estão me acusando? Eu sou inocente, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu trabalho no banco, no banco não, eu trabalho na empresa de seguros, eu sou um cidadão de bem. Entendeu? Então, assim, em momento nenhum, ele também para pra... Sorry! Em momento nenhum, ele também para pra refletir se de alguma forma ele fez alguma coisa. Então, quando eu olho pra ele, eu tenho um olhar diferente do seu. Eu percebi que a gente tem olhares diferentes. Eu tenho um olhar diferente. Eu olho pra ele e eu falo: amado, abaixa a bola, repensa, porque às vezes você teve alguma conduta que pra você tá certo, mas que pra sociedade tá errado. Ele nunca parou pra pensar se ele realmente errou. Né? Será que em algum momento eu ofendi alguém? Será que... Não, ele de bate pronto disse: eu não fiz nada, eu sou inocente. E ele nunca abaixa esse ânimo dele, ele nunca para e reflete, entendeu? Sobre aspectos da vida que ele pode ter errado. E isso é o que me incomoda no comportamento do personagem. Você teve empatia por ele. Poxa, eu já não tive empatia. Eu pensei: caramba, meu brother, pensa se você não fez alguma coisa pra ofender alguém. Pensa se de alguma forma você não foi, sei lá, às vezes você não percebeu. E aí você fez alguma coisa de errado. Eu quero falar, mas o espirro não deixa. Cara, rinite é isso, né? Rinite é uma crise muito doida. Mas a gente tá aqui, ó, a gente tá firme e aqui forte pra trazer cultura. No clube, ninguém percebeu, mas eu estava passando mal na última live. Verdade. Também. Tava com uma dor de estômago, com vontade de chamar botar o tudo. Mas deu pra disfarçar e fluiu. Sabe o que pode melhorar um pouquinho? Tomar uma coisa quentinha. Depois eu vou fazer um cafezinho. pra dar uma... Pra gente dar uma... Enfim. Pra pegar o gancho aí no que você falou. Por que eu concordo também com o seu ponto de vista, mas eu pensei assim... será que ele tá tendo essa postura que, na minha concepção, era uma postura ok de quem estava sendo acusado injustamente? Até porque ele sempre foi... Será que ele tá tendo essa postura porque ele sempre foi, de fato, uma pessoa correta? Porque o que a gente vê ao longo do livro é que ele vai lá e cumpre com o horário dele certinho. Quando o tio dele chega pra falar sobre o processo no trabalho, ele fala que ali não é o lugar de trabalhar e ele tá prestes a terminar o turno dele. Uhum. E ele fala que ali não é o lugar pra conversar sobre aquilo e tal, e que eles precisam conversar em algum outro momento, mesmo o tio dele insistindo que ele tem um advogado, que ele conhece um fulano e tal, e ele fica ali, sempre ali centrado, sabe assim, fazendo o trabalho dele. Então, pensa, se você é uma pessoa lá, o pagador de impostos, o cidadão de bem... O afegão médio. O cidadão de bem que tá lá trabalhando no dia a dia, trabalhando lá, na labuta, né? Você lembra? Nossa, muito... aí você tá lá, fazendo todo esse trabalho. E você, de repente, um belo dia, seu aniversário de 30 anos, que era pra ser um dia legal, você é acusado... Meu mundo caiu. Uma pessoa de bem... Foi Maísa agora. Maísa, total. A pessoa de bem, ela vai ficar um pouco... Cara, mas eu não fiz nada, sabe? Mas... E se tratando também do contexto histórico, voltando para o contexto histórico, ele vivia num regime totalitário. Era uma fase onde muita gente era acusada injustamente por coisas que não tinha, né? Acusado injustamente por coisas que não cometeu. Não tem como você ser acusado. Isso é um pouco óbvio. Isso é um pouco óbvio, não tem como. Mas era muito comum, né, nessa fase aí, as pessoas respirarem e, né, tá preso. Você tá preso. Ah, você tá preso por quê? Ah, porque respirou errado. Não é pra respirar assim. Você errou, né? Você errou na respiração. Errou. Pô, mas eu pensava que a única coisa que eu sabia fazer era respirar. Não tá correto. Tá respirando errado. Tá vivendo errado. Aqui não é assim que se respira. Tem umas coisas assim. A professora que eu tava assistindo, eu achei muito legal porque ela deu um contexto histórico muito bom, né? A professora Celeste, que eu tinha citado anteriormente. Ela falou que nessa época, lá onde ele vivia, esse governo, eles, ao invés... Hoje a gente tem assim, né? A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Lá era o contrário, era assim, se a pessoa teve a intenção de fazer, mesmo não tendo feito, ela já poderia ser considerada culpada. Então, assim, por exemplo, você quer me matar. Você só pensou, você planejou, você escreveu lá, pra matar a Isa tem que dar 2 comprimidos de dipirona. Ó, eu dando
Eu sou alérgica de pirona. Gente, Gente, quem quiser. não cometa crime. Aí você escreveu. Você não me deu os 2 comprimidos de dipirona. Você falou, quer saber? Deixa ela viver a vida dela e eu vou seguir a minha. Mas se eu fosse lá e falasse assim, olha, a Camila tentou me matar, viu? Aí eles, a gente vai investigar. Achassem a sua folha dizendo lá Pronto, já pra é uma matar prova. Pronto, você poderia ser considerada culpada. Olha que loucura isso. Mas isso é uma prova, né? Mas Mas uma você prova não de fez. intenção, né? Mas a intenção não É meio. o Era o ato. Minority Report dos. Isso, né? Minority Report. Lá do. Você sabe que eu acho esse do filme século XX. genial? Ele é incrível, esse Gente, filme. comenta, bota aqui nos comentários se vocês já assistiram Minority Report. É muito legal. Putz, esse filme é sensacional. Eu lembro Você que é eu preso assisti, por um crime que que você você ainda, nem ainda sabe. não cometeu. Você nem sabe que você quer cometer o crime. É muito louco. É surreal. Esse filme Cara, é é muito bom. muito louco. Esse filme é muito bom. Pra mim, assim, foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, assim. E eu lembro que eu assisti. Nos últimos tempos, faz muito Ai, faz muito tempo. Eu tinha uns 15 anos. foi nessa época. Quando nessa- lançou, é. uns 15, 16 anos. Foi em, por aí. sei lá, anos 2000. Anos 2000, bem anos 2000. Eu devia ter uns Faz 14, tempo. 15 anos. E eu lembro que eu assistia repetidas vezes, eu adorava. Esse filme é muito Esse legal. filme é genial. É com Tom Cruise. Tom Cruise, no auge de sua juventude, lindíssimo. É. Eu vou pegar aqui, ó. Eu fiz... Pensando. Você sabe que eu fui pesquisar sobre algumas coisas e aí eu vi uma entrevista que teve uma moça que conseguiu cruzar situações do livro com obras. E aí, quando ela falou, eu falei, cara, é exatamente desse jeito. Ela falou assim, que o ânimo ali, para você entender o espírito que pairava ali, o mood do livro, assim, o estado de espírito do livro, você tem que pensar na obra O Grito, Faz sentido. né? Na obra, no quadro, você No diz. quadro, Eu O pensei- Grito, do Van primeiro Gogh. me veio Do Van Gogh, né? o filme O Grito. Grito mas é do não, Van Gogh, é do Van Gogh? É do Van Gogh. Do Van Gogh. É. Ela fala assim, Sim. pensa que o estado de espírito do livro inteiro está resumido visualmente meio em O Grito. É o estado que eu me senti. É. Que Aí você fala- fica desesperado. Você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Me conta o que esse homem cometeu. Aí, às vezes, dá umas osciladas de... Você fala, não, ele fez alguma coisa. Não lembro A gente vai certinho. dar spoiler do livro? Ou vai deixar para as pessoas lerem? Eu acho legal, né, as pessoas criarem essa curiosidade pra ler. Porque senão ela vai falar assim, já vi lá, não quero ler mais. Porque o que você queria contar? Vamos ver se dá. Queria contar se a gente a página sabe 200 ou não. e... Eu queria contar. A pergunta é: eu tô imaginando que alguém vai perguntar aí no chat. Vamos supor que alguém pergunte, gente, mas ele era culpado ou inocente? A gente vai responder? Depende do seu ponto de vista. Então, mas a gente vai responder se o livro responde isso? A gente pode falar o nosso ponto de vista. Já dei. Pode ser. Você acha que ele tinha cometido alguma coisa ou não? Eu acho, eu não sei. Você falou de uma coisa, só sem te cortar. Sem te cortar, já te cortando? Já te cortou? Você falou de uma coisa quentinha, me veio o quê? O que me veio na cabeça? Gente, 3 corações. O que me veio na cabeça? Eu quero um chai latte. Sabe por quê? O chai latte vai combinar muito com esse biscoitinho de coco. Eu quero muito. O Fábio arrasou. Olha essa... gente. Ai, o Fábio arrasa, gente. Não é cenográfico não, viu? É de E verdade. a gente come tudo. Aqui Olha. a gente se empolga tanto na conversa que a gente esquece de comer, mas depois a gente come tudo. Depois a gente devora e a gente continua falando e comendo. Depois a gente faz o podcast volume 2, gente, quando acaba A gente aqui. podia fazer mais como a gente faz depois. É mesmo, né? Porque aqui a gente fica um pouco travado, assim, ó. A gente podia um dia sentar aqui e fazer igual. Eu ficar comendo. É. Eu falo, cala a boca, Isa. Nada a ver com o que você falando. Nada a ver, cala a boca, você tá errada, Aqui tchau. a gente mantém, né, a gente aqui faz a é- fina aqui. Mas a gente fica, cala a boca, Isa, nada a ver, velho. Antes de... A gente fica assim. Aqui a gente fica meio polida, mas é normal, é normal. Mas eu vou falar pra Mas você. não dá confiança, não. Se der confiança, Ixi, a gente se espalha. não dá confiança, não. Eu vou falar que a gente tem parceria com a 3 Corações. É um dos nossos parceiros aqui do podcast. Sou. Eu também amo Soul. Eles mandaram uma máquina lá pra casa de presente. E agora, gente, eu não paro. É café todos os dias. Eu fico lá, ó.
Eu amo. Gente, também. se você também, como a gente, é fã de café, então você pode escanear o QR Code que está aqui deste lado, né? Tá certo? Direito? Aqui, ó, é o seu direito e o meu esquerdo. O QR Code está aqui desse lado na tela, escaneia. Você tem 20% de desconto na sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações. Para você garantir aí o seu combo de máquina, cápsulas e tudo mais. O que eu gosto da Três é que você não precisa beber só café. Tem chá, tem o chai latte, que foi o que eu pedi pra cá fazer pra mim agora, que é um dos meus favoritos. Tá chegando aí. Quando eu não quero tomar café, às vezes assim, por exemplo, não sei se você tem isso, você tem um horário pra tomar café? Eu tenho um horário, assim. Eu tenho todos. Eu não posso tomar café, às vezes, muito à noite. Aí, o que eu faço? Uso ali a minha maquininha da Três. Tarantas também quer beber café. Eu uso a minha maquininha ali da Três pra fazer um chazinho e tal. Eu curto bastante. Ai, eu amo também. É pra Chazinho quem... assim, sabe, depois daquele banho então. quentinho. É tudo pra mim. Obrigada. Deixa eu dar aqui. Ah, biscoitinhos. Qual você quer, Alice? Ah, vou pegar esse daqui. Thank you. Enquanto isso, vão fazendo perguntas aí, que a gente vai responder as perguntas. Enquanto o Tarantas não come todo o... Tarantas, nem vem. O Tarantas é bem desse. Onde Bom, mas eu já paramos? dei minha opinião, né? Que eu você acho acha que que ele... Eu acho que o livro não consegue explicar o suficiente para eu julgar se ele é culpado ou inocente. Mas eu acho... O que me incomoda na figura do senhor K é que ele, em momento algum, faz um autoexame, um autoquestionamento para saber se de alguma forma ele fez alguma coisa que pudesse ter ofendido alguém, que pudesse ter prejudicado alguém. Ele para mim, é tão presunçoso que ele não consegue nem imaginar que de alguma forma ele pode ter ofendido alguém. E isso é uma coisa que me incomoda nele. Então, assim, não dá para eu saber se ele é culpado ou inocente, mas dá para eu dizer que ele é bem presunçoso. Nossa, você ficou com uma visão negativa do senhor K. Eu acho que ele é presunçoso. Porque eu, no lugar dele, eu pensaria... Será que eu tenho que falar isso na terapia? Que eu me sentiria... Mesmo sabendo que eu não fiz nada, minha consciência dizendo que eu não fiz nada, eu me questionaria muito. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Será que isso é um problema? Será que isso tem um pouco de insegurança? Será? Não sei, pergunta pra Antonieta. Eu vou perguntar. Loucura, né? Porque é loucura, mas é muito louco, né? O legal das interpretações, o que eu acho genial nas interpretações, é que não existe certo e errado. É. Então, eu amo falar e ouvir interpretações diferentes da minha, porque eu sinto realmente isso, sabe? Que as interpretações são diferentes. No clube é muito isso, né? Aham. Falando do clube, aproveitando esse momento, no clube, já coloca a lista de espera pra galera na tela, Rafa, por favor. A gente vai abrir turma em breve, em novembro. Se você quiser fazer parte do clube, é só deixar seus dados aqui nessa lista de espera pra você saber com uma certa prioridade. Ser priorizado nas informações do clube, porque as vagas são limitadas, né? Não tem como, infelizmente, um dia, quem sabe, mas nesse momento não dá para ter um clube gigantesco. E se você quiser fazer parte, só deixa seu nome, seus dados aí, que a equipe manda para vocês os dias certinhos. E a gente falou disso porque no clube a gente tem muito disso, né? De cada um ter a sua opinião, a sua interpretação sobre e conversar sobre isso, né? E falar por que você teve essa interpretação. Pra quem não entende como funciona o clube... E levantar essa reflexão aí que você teve. Falar, mas por que será que eu tive essa, sabe? Então, tá muito ligado ao autoconhecimento também, né? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, grande coisa, um clube do livro. Eu posso pegar o meu livro aqui e ler sozinha. Não, eu também pensava isso. Só que hoje eu sei o quão rico é você ter pessoas lendo as mesmas obras que você e ter essa troca, sabe? É riquíssimo isso. E, ó, de verdade,
antes do clube eu era uma pessoa, hoje eu sou uma outra pessoa, assim. De tanto que já me enriqueceu essa troca. Inclusive aqui no podcast. Evolui muito, né? Evolui, né? Eu sinto que a gente... O lema do clube é, né? Não evolua, Não evolua sozinho. sozinho. É incrível, eu É. também acho. Pra quem não entende como funciona o clube, a Cá tem um cronograma, né? Um livro por mês. E todo mês, Último a Cá senta pelo menos 3 horas pra discutir junto com todo mundo o livro. São encontros ao vivo. Isso eu admiro demais, assim, a sua disponibilidade Ninguém de faz tá, isso, tá, gente? De clubes. Ninguém faz isso. Eu Acho que nem admiro muito a sua disponibilidade de realmente sentar e trocar essa ideia com a galera. Com certeza o pessoal do clube tá enchendo aí os comentários, eles estão sempre aqui presentes no podcast. Já participaram, inclusive assiste aí o episódio que é com a galera do clube, né? Com o John e a Sarah. Muito legal. E voltando à minha interpretação do Sr. K, foi diferente da Isa, como a gente já falou. Eu acho que ele tinha muito disso de ser um cara certinho, de ser um cara meio comprometido ali com o trabalho, sabe? Ele estava, inclusive, para ser promovido. Ele seria promovido, o que também mostra que ele era um bom profissional. Então, um cara que tem condutas, assim, duvidosas, não está muito preocupado com sua carreira no trabalho, né? Não dá para generalizar. Mas o que o livro traz ali no contexto do livro... Já conheci muita gente ruim que tinha uma boa carreira, hein? Mas falando aqui do contexto, vai, vamos focar aqui no Sr. K, porque se a gente for generalizar, aí não a dá. gente vai longe. Mas falando aqui do que eu vi do personagem nesse livro, eu acho que ele era uma pessoa de bem, ele era um cara comprometido e tal, etc. Então, ele ficou indignado com essa situação e também juntando ali o contexto histórico da época, né? E toda essa burocracia. Essa burocracia que rolava quando você tinha que responder um processo, seja ele qual fosse, por conta até... Que susto, eu pensei que você tivesse derrubado o café de novo. Não, café Mas só tudo uma vez, agora foi só biscoito. Toda aquela burocracia da época, né? O que era normal porque não tinha muito... não tinha... Era no braço mesmo, né? Era um trabalho braçal, você tinha que ficar preenchendo lá relatórios, escrevendo e tal, aí manda pro juiz, aí espera a resposta. Então, eu acho que ele era... Eu acho que ele não era culpado por nenhum crime, não. Acho que ele foi mais uma vítima do sistema. Acho que foi uma crítica do Kafka ao sistema, ao Estado, a essa falta de verdade, né? Na conduta, inclusive da polícia, que chega lá e tem essa postura. Então, acho que ele tá... Acho não, né? Na minha opinião, ele tentou, de alguma forma, fazer uma crítica em relação a esse Estado totalitário, né? E essas falsas acusações e essa falta de transparência e também a burocracia da época, que era para você resolver um problema simples, né? E acho que a mensagem que ele deixou com esse livro cara, a vida é um grande processo. A vida é um grande Assim, processo. se você pegar aqui, o processo desse livro é justamente lá, você relatou muito bem no sentido de ser a sensação, o grito do Van Gogh, né? Então, a vida é isso, né? A gente tá sempre... Puta que pariu! Sabe, a cada burocracia que tem, parece que a gente, sei lá, quebra um muro, né? A vida depois do tombo. Só que é um tombo todos os dias. Todo dia é bem um leão por dia, né? Já chegou o dia que eu matei uns 3. 3 leõezinhos. Quem mata 3, mata um. Mata vários. Mata Mata 4. um até o resto da Mata vida. a fauna. Inimiga da mãe natureza. Eu vou chamar a Luísa Mel. Eu amo a mãe Nath. Eu vou chamar a Luísa Mel pra você. Eu chamo a Luísa Mel aqui, ó. E aí eu quero ver. Lendo o livro, eu tava refletindo sobre uma coisa, né, assim. Ele também fala bastante da alienação, né? As pessoas ali eram totalmente alienadas. Ele estava alienado do seu próprio processo, né? Não tinha acesso a nada. E aí eu fiquei pensando, né, nessa coisa kafkaliana
Kafkaliana. Soou uma coisa meio... É, meio odalisca, né? Ficou esquisito. Mas é um novo termo que você acabou de inventar. Eu invento várias coisas. Eu sou uma inventora. Eu coloquei assim nas minhas anotações. A religião coloca as pessoas num universo kafkaniano. Elas fazem as coisas sem saber o motivo, são levadas como uma maré. Porque ali ele foi levado com a maré. Tipo assim, ele não sabe. Só pra vocês entenderem, gente. Ele não sabia onde era o tribunal, com quem ele tinha que falar, o que ele tinha que fazer, a hora. Ele não sabia que dia que ele tinha que voltar, quando que ele ia ser julgado, quem. Ele não sabia nada. Ele não sabia nada. Ninguém sabia de nada. O lugar onde ele foi era tipo uma casa, que ele entrou numa casa, pediu licença, aí na porta lá do fundo, tanto que ele teve que fazer o maior esquema para descobrir onde era exatamente o tribunal, porque nem endereço tinha, o lugar era um lugar residencial, era uma coisa esquisitíssima, ele retrata, né, diz que eram umas vielas, assim, uns becos escuros, umas roupas penduradas no varal, umas coisas esquisitas, assim. Então, assim, a vida, o processo foi só levando ele, né? Ele foi sendo levado por uma enxurrada de burocracia. Não resolvia nada. Resolvia nada. E aí eu falei, nossa, poxa, a ótica da religião, às vezes eu acho que deixa as pessoas dessa forma, né? As pessoas não questionam, elas só são levadas com a maré porque tem alguém em algum lugar que diz que deve ser dessa forma. Ali era o processo, né? Alguém em algum momento acusou ele de alguma coisa que ele nem sabe o que é. E ele foi sendo levado. Às vezes eu penso, e aí eu queria fazer essa provocação. Se você acha que a religião deixa a gente numa... Sei lá. Entendam aqui religião como a religiosidade, não a espiritualidade. Eu acho que espiritualidade é outra coisa, né? Agora, a religião como formação, né? Como guia de regras, que às vezes as pessoas obedecem sem nem saber o porquê. Eu acho que é meio... Qual que é a pergunta? A pergunta é se você acha que a religião deixa as pessoas num universo meio kafkaniano, assim, no sentido de ser levada com a maré, sem saber direito porque tá fazendo aquilo, se coloca numa situação que nem ela sabe por que ela tá ali, o porquê que ela faz aquilo. Sem dúvida. Meio alienadas. Não tenho dúvida. Eu acho que fica... eu acho que tem o ponto positivo e o ponto negativo, né? Como, sei lá, a maioria das coisas da vida ou quase tudo, sei lá. Ou tudo. Acho que tudo. Eu concordo com tudo. Mas eu acho que, por exemplo, a fé, ela é muito boa, né? Ela traz uma esperança, ela traz muitos benefícios, né, para as pessoas. Mas quando você... é como todo excesso, né? Todo excesso é muito ruim. Então, quando você tem ali algo que você tem como a verdade... pura, sabe? A verdade, você cravou aquilo numa pedra e falou, não, isso aqui tem que ser assim, se você não fizer assim, você tá fazendo errado. Aí, realmente, entra no mundo dos alienados, foi feita uma lavagem cerebral, é uma pessoa que facilmente se deixa levar por opiniões de terceiros. Então, eu acho que quando é muito cheio de dogmas, sabe? Cheio de regras, que impõem regras aos outros, com certeza é porque rolou uma alienação, né? Porque se falar, mas, sei lá, vamos usar Jesus de exemplo. Como que a gente sai de Kafka para Jesus? Coisas que só o Classicast proporciona. A filosofia de Jesus era incrível, né? Era incrível, incrível. E se as pessoas que hoje eu vejo, Camila, vejo, tô sendo um pouco eucêntrica. Mas tudo bem, Mas é a sua opinião, a sua opinião então a partir da sua vivência. A partir da minha vivência. O que eu já vi hoje, essas pessoas que falam que dizem, eu sigo a filosofia de Jesus, eu acredito nas coisas que Jesus falava, ou que está escrito na Bíblia, é porque essa pessoa ela não entendeu. E a pessoa tem esse perfil de ser essa pessoa que, olha, você tem que seguir assim, assim, assado, se você for de outra forma, não tá certo, não é o que Deus quer, ou o que, sei lá, sabe? Eu acho que essa pessoa, sim, ela é uma alienada, e não só uma alienada, como ela também vira uma preconceituosa. Então, ela realmente não leu direito,
a Bíblia, ela não soube interpretar o que estava escrito ali e nem sabe direito da filosofia que Jesus pregava lá atrás, né? Que era o amar o próximo independente de qualquer coisa. Eu já ouvi pessoas falando que não concordam com essa filosofia, porque isso faz com que o outro seja fraco, no sentido de se você der, ele fala, né, se alguém te der um tapa, você oferece a outra face. E eu já ouvi uma pessoa dizer que isso traz uma certa fraqueza, porque se uma pessoa te der um tapa, você vai revidar, porque é ação e reação, né? E se a pessoa tem essa conduta, é porque e ela diz que ela é cristã, é porque ela não entendeu a filosofia, entende? Então, tem muita gente que fala que é muita coisa e elas não estudaram profundamente aquilo, sabe? Elas não foram em busca de respostas, elas não foram em busca do conhecimento mesmo, da tradução do que aquilo quer dizer, sabe? De fato, mas ele pregava isso, só que usar um exemplo esdrúxulo, não sei nem por que a gente tá falando sobre isso, mas vamos embora, já começou. Tipo assim, uma conversa que eu tive recentemente com o Ti. Só pra resumir, assim. Eu falei, Ti, se faz sentido o dogma lá dos cristãos e tal, o cristianismo, então por que existem pessoas que são estéreis? Por que existem pessoas que têm não tem o mesmo, não podem ter filhos, que tem pessoas que são homossexuais e essas pessoas, quando elas abrem mão, vamos supor, uma pessoa que é muito cristã, ela abre mão dessa opção sexual que ela tem por conta dessa vou chamar de religiosidade, mas é porque é uma leiga falando aqui, tá, gente? Só para poder deixar claro. Aí essa pessoa, ela abre mão de ser feliz, porque se ela ficar fingindo que ela é uma outra pessoa, que ela é uma pessoa que tem ali, que precisa ter uma mulher ou um homem, sem o sexo oposto, ela vai ser uma pessoa inteira, o resto da vida infeliz. E aí a vida dessa pessoa vai acabar, ela vai ser feliz. E aí, ela foi feliz em vida? Ela foi triste em vida, porque ela tinha que seguir esses dogmas que as pessoas impõem, né? Que não é nem a religião em si que impõe. São as pessoas que interpretaram errado, né, a religião. Então, eu acho que sim, tudo que é meio exagerado tende a ter uma alienação em tudo na vida, tudo. Até questão política. Também acho. A extrema, tudo que é extremo, gente, é uma alienação. Se você é uma pessoa de extrema direita, você é um alienado. Se você é uma pessoa de extrema esquerda, você é um alienado, sabe? Eu prefiro ser a pessoa em cima do muro do que ser um alienado. Um alienado. Fanático. Exatamente. Concordo. Porque você não tá pensando com a sua cabeça. Você tá indo com a manada, você tá indo pro bem comum, sabe? O senso comum ali. Então, eu não gosto do senso comum e isso me incomoda. Então, eu acho que sim, que infelizmente a fé é boa, eu acho que é benéfica, mas a religião, assim, com esse fanatismo, realmente é uma forma de... são pessoas que, infelizmente, passaram por uma lavagem cerebral. Jesus é legal, que fode ao fã-clube. Já dizia a famigerada grande filósofa brasileira, Bruna Marquezine. Exatamente. Eu concordo. E o processo mostra que quando você é levado com a maré, você não tem controle da sua própria vida. Quando você tá alienado da sua vida, é tão triste, é uma vida triste, é correndo atrás de uma coisa que você não sabe o que é. Você vai entrando num buraco, parece. Você entra... Ele perdeu... o livro retrata o último ano da vida dele. O último ano da vida dele, ó. Dos 30 aos 31 anos. Dos 30 aos 31 anos, né? E... O livro finaliza aos 31 anos. E ele ficou 1 ano correndo, vivendo a vida em função desse processo que ele não sabia o que era, por quê, como, quando. Ele não sabia. É mais fácil fugir, né? Era mais fácil ir pra Nárnia. Era mais fácil ir pra Nárnia. Agora, uma coisa que pra mim, eu fiquei assim... Passou um feno seco na minha cabeça. A parábola... que ele... Tem muita gente que fala que a conclusão do livro está na parábola.
Eu não entendi porra nenhuma da parábola. Mentira, eu fiz 2 perguntas aqui sobre a parábola. Você quer falar sobre a parábola? Você quer dar o seu ponto de vista? Eu vou explicar o que foi a parábola. É assim, gente, aí ele tá lá andando sobre a vida, ele tem que apresentar a cidade para um cliente dele lá, enfim. Aí ele entra numa catedral, só que a catedral tá vazia, aí ele já acha meio esquisito, né? Ele fala, eu vou picar minha mula daqui, porque isso aqui não vai dar bom, não. De repente, gente, sobe um bispo e aponta o dedo pra ele. Você é o senhor K? Você é Joseph K? Você está sendo processado. Aí ele fala, caceta, o cara tá falando comigo. Eu vim aqui num rolê inocente e ficou ruim pra mim, deu ruim pra mim. E aí o padre começa a falar com ele e o padre fala, então senta aqui que eu vou contar pra você uma história. E aí ele conta uma história, que é uma parábola, que ele fala assim, olha, tinha um homem do campo, tinha um segurança e tinha a lei. A lei é um prédio. E aí, este senhor do campo queria entrar na lei, que era esse prédio. E para isso, ele foi lá e falou com o segurança, oi, tudo bem? Eu quero entrar na lei. Aí o segurança disse, você não pode entrar por essa porta. Aí ele disse, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Ele, você tem que esperar. Daí ele ficou lá. Fica lá esperando. A vida inteira dele. Aí ele suborna o guarda com os mantimentos dele, pra ver se o guarda deixa ele entrar, enfim, um monte de coisa lá. Até que, gente, passa a vida inteira desse homem, ele não entra na maldita da lei, que eu fiquei com ódio disso. E aí, no final da vida, quando ele já tava ali pra morrer, ele vai no segurança e fala, cara, eu não tô entendendo. Eu tinha que entrar na lei, eu falei pra você que eu tinha que entrar na lei, você disse que muitas pessoas querem acessar a lei e não conseguem. Só que eu passei a minha vida inteira aqui nessa portaria e você... Portaria, viu, gente? Não falei porcaria. Eu passei a minha vida inteira nessa portaria. Poderia ser também. Poderia. Mas eu não vi ninguém tentar. Aí o segurança, num tom de deboche, chega pra ele e fala assim... Diz assim pra ele... Ninguém veio procurar essa porta, meu querido, porque essa porta era só pra você entrar. Aí o homem do campo morre, coitado, sem entrar, aí o segurança fala, só que como você nunca entrou e você tá morrendo, então eu vou fechar a porta e vamos todo mundo embora, porque acabou. E aí eu fiquei puta, e aí óbvio, o senhor K e o padre começam a discutir sobre várias teorias, né? O senhor K acha que o segurança foi um filho da mãe com o homem do campo. O padre tenta explicar que, na verdade, o homem do campo tinha que ter tentado mais, enfim. Mas, assim, muita gente fala, o livro se explica na parábola. Parabéns, se vocês entenderam qual foi a conclusão. Eu tenho alguns questionamentos em relação à parábola. Mas o que você pensou no primeiro momento? Eu pensei que... Eu penso que tem 2 pessoas erradas aí. Eu acho que o guarda foi filha da mãe, viu a fragilidade no homem do campo e se aproveitou disso pra dar uma debochada, sabe? Tipo, você não vai entrar. Sabe Pequenos Poderes? Sei. Eu acho que foi um pouco disso. E aí, ele atrapalhou a vida do homem do campo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que o homem do campo era uma pessoa... completamente sem atitude, talvez pela falta de instrução, né? Ele era um homem pobre, ele era do campo, então ele não tinha muito conhecimento, então eu acho que ele ficou com medo, ele tinha uma submissão de repente, né? Talvez ele se achou diminuído ali diante, né? A lei, e ele se sentiu tão diminuído que ele não insistiu. Eu sinto que ele foi um bobão, né? Que ele foi uma amoeba ali na situação, que eu acho que ele só precisava ter insistido mais. Se ele tivesse... cara, eu vim acessar a lei, eu quero, eu exijo, eu vou acessar a lei. Entendeu? Talvez o cara, beleza, essa porta foi feita pra você mesmo. Eu acho que ele só devia ter insistido. Eu sinto que o homem do campo deveria ter feito mais pela própria
pela própria vida dele, sabe? Eu sinto que o homem do campo viveu a vida esperando por uma coisa que nunca chegou e estava separada para ele. Isso é tão triste. Para mim é muito triste você passar a sua vida inteira esperando por uma coisa que era para ser sua, mas porque você não agiu, porque você não teve uma ação, você não desfrutou disso. A gente pode levar isso para diversas esferas da nossa vida, né? Às vezes tem tanta coisa legal separada pra gente e a gente não tem ação, a gente fica sentado esperando o Estado, né? E o segurança representa, né, uma autoridade ali. A gente fica sentado esperando a sua mãe tomar uma atitude, o seu cônjuge tomar uma atitude, alguém tomar uma atitude, você não toma aquilo que é seu, você não briga por aquilo que é seu. Eu acho isso muito triste. Então a vida daquele homem do campo para mim foi muito triste, porque aquilo era feito para ele, ele não teve atitude para tomar. E eu acho que o guarda, ele teve ali uma síndrome do pequeno poder, e ele falou, como eu controlo essa portinha aqui, então eu vou fazer esse cara penar para entrar na lei aqui. E aí, obviamente, ele prejudicou o cara de alguma forma, mas o homem do campo também não se ajudou. Essa é a minha interpretação da parábola. Bonita a sua interpretação. Mas bonita, de verdade. Mas eu tenho uma interpretação diferente, gente, mas eu achei bonito. Pontuei. Fiz uma coisa, fiz um negócio inteligente aqui hoje. Achei bonito, de verdade. É que eu tinha pensado de outra ótica. No sentido um pouco da mesma coisa que eu penso do livro, do que o Kafka quis passar. Tipo assim, a lei, ela faz a gente de idiota. Porque ela se mostra como se ela estivesse ali disponível, só que, na verdade, é tudo muito mais difícil que aquilo, sabe? E aí, quando, enfim, você consegue resolver um problema, você já tá no fim da sua vida. Então, você não chega... Muitas vezes, você não chega nem a resolver aquele problema. Não pela falta de atitude, mas sim pela burocracia, que é resolver certas questões. Ainda mais, lembrando de novo, falando no contexto do livro, né? Como que era naquela época. Então, aí a lei se coloca como, né? O Estado se coloca como... Pô, mas estamos aqui para o bem do cidadão. Você pode entrar a hora que você quiser, só que quando você bate, a porta está sempre fechada. E aí você continua batendo, a porta está sempre fechada. Aí quando você já não tem mais forças para bater, para levantar, para resolver, para tentar fazer aquilo, aí eles falam, nossa, mas você poderia ter entrado. Sabe? Então, era tão simples. Era tão simples resolver o seu problema. É uma boa sabe? interpretação. Então, eu vou mais para... Minha interpretação vai mais para esse lado. Mas olha que... Mas juntos os dois. Loucura, né? É uma loucura isso. A vida, viver não é fácil. A vida do ser humano não é fácil. Puta merda, é verdade. Que loucura. E a parábola, pra mim, é o grande lance do livro, assim. Eu acho que é o ponto alto do livro, que é quando ele faz você refletir muito mais, né? Porque ali, até então, você tem várias reflexões, obviamente, mas tá contando a história do cara. Só que a parábola vem pra te fazer refletir sobre tudo, né? Além da vida e que tá sendo narrada ali do Sr. K. E aí você fala assim, o que esse padre quis dizer? Meu Deus, o que isso tem a ver com a vida do K, entendeu? Tipo, será que ele só tem que ir atrás de uma resolução? Mas foi meio que aconteceu com ele, né, também. Ele ficou parado esperando. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou parado esperando, mas ele também não sabia o que fazer. Não tinha o que fazer. Você tá de mãos atadas. Não adianta, né? Você vai... É tipo um hamster ali. Eu sempre falo muito do hamster na gaiola, né? No hamster, no negocinho ali. A vida tem muito disso, né? E a gente fica aí nessa corrida, né, na famigerada corrida dos ratos. Corrida dos ratos. Justamente, essa parábola é perfeita, mas a minha interpretação é essa, mas no sentido que, olha, que trouxa, nariz de palhaço. Seu nariz otário. De palhaço. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. TDA Feelings. E a gente precisa de uma vinheta pra isso. Deixa eu ver se eu me recordo o que eu ia falar. Cara, mas... Eu fiquei assim, pensando sobre essa parábola, mas eu acho que eu fiquei mais encafifada com o lance da parábola, que era tipo assim, beleza, a galera tá falando que o livro vai aqui se resumir nessa parábola. E eu assim, cadê a resolução, galera? A dona Leia é cínica. A dona Leia é cínica. Porque a gente tem o símbolo lá da lei, né, que é o prédio.
Não, a justiça cega. Sim, a justiça cega. A justiça, gente, a justiça não é cega não, né? Deveria ser cega. A justiça é cega para algumas pessoas. A justiça, ela, quando ela quer, ela dá uma levantadinha ali, ó, naquela venda. É. Não é cega, sabe? Então é um pouco disso daí, um pouco dessa crítica aí do Kafka, né? Que fala, a pessoa tá lá se matando a vida inteira para resolver uma burocracia idiota. Aí ela fica a vida inteira, aí quando ele tá quase lá prestes a morrer, nossa, mas era só vir, a dona Lei fala para o cidadão. É. E eu acho simbólico também que o cara que tava tentando entrar era um homem do campo, né? Era alguém um homem simples, simplório. sem instrução, porque a gente sabe que hoje a lei funciona uma muito crítica. mais para quem tem poder, né? O dinheiro, a influência, O dinheiro facilita algumas. né? Então a gente sabe que a justiça tá bem mais disponível para essas pessoas. E para que pessoas simples, né? Como era o caso do homem do campo. E o próprio senhor K, Muito ele era uma triste. pessoa triste, né? Triste. Simples. Ele Por era mais que ele tivesse um bom emprego, ele tava para ser efetivado não, promovido. Ele era um CLT, ele a tinha gente falando igual. A gente TDA feliz. Precisamos gravar isso. O que eu ia falar? Sobre o Sr. K, que ele era um CLT, simples. ele tinha um ele era horário um de CLT. entrar, um horário de sair do trabalho, como toda pessoa trabalhador, né? Como todo trabalhador. Era uma crítica também. No filme tem uma cena que pra mim é muito emblemática, quando todas as pessoas estão saindo, assim, do trabalho. É uma multidão saindo de um galpão gigante, assim. Eu lembro que tá Tipo, digitando deu a hora. Aí deu a hora, todas as pessoas levantam e ao vão mesmo embora ao tempo. mesmo tempo. Manada. Cara, isso pra mim Por isso que eu falo que eu acho que o livro é uma síntese bem triste da vida adulta mesmo, né? Você vive uma vida ali sistemática, sem saber o porquê você tá fazendo aquilo. Cara, Eu gostei. No filme eu lembro que eu gostei. Eu gosto muito do Orson Welles, né? Por conta do Cidadão Kane, Sim. todo idiota que estudou cinema. Mas ele tinha umas coisas quando ele fez o Cidadão Kane, que ele sempre colocava, a forma dele mostrar quem que estava no poder em cena era deixando o personagem maior que o outro. Por exemplo, na cena do advogado e o Sr. K. Ele nitidamente está maior que o Sr. K, o que coloca ele numa situação de inferioridade, colocando ele como um ser inferior. E o advogado, ele tá ali naquela situação de poder, né? Então, ele tem muito de colocar isso nas cenas, né? Quem que tem o poder nessa cena? Ele mostra na quem perspectiva. Tá na evidência. E o Sr. K, ele estava sempre ali uma chacota. Sempre ali como inferior, né? Mas eu achei muito louco como ele arrumava tempo pra se envolver em outros problemas, né? Então, porque não bastava um problema, né? Ele se enfiava em vários outros. O negócio do pintor lá. Eu acho que aí entra um pouco de Kafka, sabe? Eu acho que entra um pouco aura do autor. caótica, né? Também acho que era uma aura meio caótica. Tem uma curiosidade sobre o filme. Eu fui pesquisar, né, sobre o filme. E aí eu li uma curiosidade. Na época que eles foram gravar, ele teve que arrumar uns galpões gigantes. Tipo, foi gravado uma parte na Alemanha, uma parte na Áustria. E aí ele teve que arrumar uns galpões gigantes com mais de 3.000 máquinas de escrever pra fazer aquela cena da galera incrível trabalhando. Eu cena. achei o máximo. Incrível. Imagina ele num galpão. Hoje ele ia precisar de 3 pessoas e 2 máquinas. O resto era tudo chroma key. Imagina pra achar essas máquinas. Não, ele pegou já um lugar que tinha essas máquinas. Eram Falei, tipo, será que ele foi no Mercado Livre? comprar 3.000 Porque pra máquinas. gente achar essa máquina aqui... essa máquina de escrever... essa máquina aqui no século XXI é difícil encontrar. Difícil. Mas também a gente tá no século cara XX, era mais também, fácil. né? É cara. Vamos pro... Fogueira ou cabeceira. Temos vinheta. Este quadro é o nosso famoso quadro. Tá na boca do povão. Tá arrebentando a boca do balão. Tá na boca do povo, galera. A Isa já tá com um espírito de velho, arrebentando a boca do balão, austero. Ele é uma pessoa
Ele era muito austero pro meu gosto. Porra, é austero, Isa. Ah, ele era escroto. Ele era escroto, ele era escroto. Austero. O nosso quadro que está na boca do povão, ninguém quebrou a internet. São das duas pessoas que estão Esse- assistindo aqui. Esse quadro está quebrando a internet, onde a gente escolhe se a gente vai colocar este livro, O Processo, na fogueira, né? Então, assim, não lê de jeito nenhum, não vale a pena a leitura, ou se a gente vai colocar ele na cabeceira, que é aquele livro que realmente vale a leitura. Começando por Camila Ferreira. Ah, gente, eu sou Kafka lover. Com certeza, né? Eu acho que as obras do Kafka são muito... Eu gosto de pensar que é autobiográfica. Então, eu com certeza coloco todas as obras do Kafka na cabeceira. Na cabeceira. Uhum. Você sabe que eu tenho um probleminha com ele, né? Eu sei, se eu odeio Metamorfose. Inclusive, a gente vai falar de Metamorfose aqui. A gente vai falar. Mas você vai poder... Olha o que é legal aqui. Você pode falar o que você quiser. É. O que você achou do livro, o que você quiser. Você pode dar a sua Aquela opinião. podcast é meu, falando que eu quero. É, tipo isso mesmo. Você pode falar o que você quiser. Mas temos perguntinhas aqui. Pergunta. Hoje nossa terceira voz tá Meu, diferente, né? eu tô, tipo, toda sonoplasta Não, hoje. você é a do jingle, né? A mulher do jingle. Ô, Rafa, antes de você fazer a perguntinha que tem aí, eu só vou falar que este livro eu vou colocar na fogueira porque foi muito claustrofóbico ler e só mostrou pra mim que a vida adulta é triste. Então é isso. Beijo, Mas isso obrigada. não é bom. Não, eu já sei que a vida é triste. Eu vivo uma vida Mas adulta. não é que ele só mostrou que a vida é triste. Ele mostrou que a vida é difícil, que é dura, que tem os percalços. E você precisa aceitar esses Que percalços. no final dá tudo errado. Não, aí depende. Tanto é que fica ali É. meio, né? Implícito. É, mas é mais tipo assim, cara, a vida é um processo, a É. vida é burocrática. A vida é burocrática. Mas viver é incrível. A vida é burocrática, mas viver é incrível. Vamos lá. É, Prefiro tipo, ler fantasia. É roteiro e narrativa, né? O roteiro é legal, a narrativa, que não é tão boa. não tá boa. Pronto, agora estamos prontos para as perguntinhas. Bom, primeira pergunta. Vocês indicariam essa obra para quem ainda não teve contato com o autor? Posso... Começar com o processo, você acha? Olha, eu acho que sim. Eu acho que dá pra começar pelo processo, sim, porque ele é uma história, né? Então, ele não é um livro... eu não recomendo começar pela Metamorfose. Metamorfose é bem chato. Pelo processo, sim, porque é uma história. Além dele, né, ele tem esse fato de ser um pouco claustrofóbico, que a gente fica com uma Ele é bem sensação. incômodo. Ele me incomodou bastante porque eu me coloquei na posição do Sr. K. Então, ele incomoda, né? Quando você tem essa... Mesmo você sem se colocar, você se incomodou, né? É. Com a situação. É porque é muito chato, ele tá sempre correndo atrás de alguma coisa. E você fica, nossa, mas assim, ao mesmo tempo que Que você agonia. fica nessa claustrofobia, digamos assim, querendo saber, de tipo, nossa, o que tá acontecendo? Você quer muito saber o que acontece. Então, o livro vai te prender. Então, não tem problema de começar, não. Pode começar pelo processo, sim. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu gosto também. Acho que, inclusive, como ele prende bastante, vai ser difícil a pessoa largar sem saber o que aconteceu. Apesar dele ser bem descritivo, que é o que me incomoda em Metamorfose. A Kafka era bem assim, né? Isso me incomoda bastante na escrita dele. Assim, acho que ele é um excelente escritor. Estamos muito crítica. Isso me incomoda. Gente, você tá vendo como a Isa tá ficando? A Isa tá ficando nojenta. Olha, me incomoda muito Eu acho na um escrita saco. dele. Eu acho um saco porque é muito chato ficar lendo muito detalhe. Eu acho muito chato. Me incomoda de verdade. Quando eu falo que me incomoda, é incômodo, sabe? Você tipo, não fica- porra, você não- passa você não pro imerge. próximo fato. Você Não, não- Porque eu não assim, gosto quando é muito descritivo, é muito chato. Eu acho, Você acha ele tão descritivo assim? eu acho. Metamorfose eu acho pior. A Metamorfose é mais, eu concordo, mas tem um motivo pra ela ser mais. Sim, eu entendo. É. Mas eu acho ele super descritivo e isso me incomoda. Mas tudo bem. Tipo, porque... Opiniões. Opiniões, normal. A gente tá aqui pra cagar regra. Opiniões. Vai, terceira voz. O que temos aí? Antes de ler uma obra, vocês pesquisam um pouco sobre o contexto que ela foi escrita? Sim. Sim.
Sempre. Eu pesquiso. Agora com podcast, assim, eu sempre. A Isa, obviamente, né, faz um estudo do livro, um estudo geral. Porque eu não leio todos os livros, gente, que a gente discute aqui. Eu não leio todos os livros. É por isso que a gente fala que o podcast é pra quem ama ler e pra quem acha que não ama, né? Eu não sou a maior leitora, mas eu gosto muito dos conteúdos. Então, eu busco esses conteúdos de outra forma, entendeu? Então, não ler o livro em sequência não me impede de ter o conhecimento Com que esses certeza. livros oferecem, né? E falar também, né? Sobre. Exato. Mas uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu aprendi a ler da forma correta é justamente. Isso é automático, isso aconteceu automático comigo. É ir atrás do contexto histórico, porque gera essa curiosidade, né? Quando você começa a ler e você vê o autor falando de. Porque teve, por exemplo, a gente acabou de ler no clube o livro da Ayn Rand. E o autor, que é o professor Denis Xavier, ele comenta do Domingo Sangrento. E eu não sabia o que era o Domingo Sangrento. E eu falei, caraca, ela nasceu na fase na época do Domingo Sangrento, em 1905 e tal. Aí você vai lá pesquisar, você acha um monte de coisa interessante histórica, sabe? Então, aí uma coisa linka a outra. E hoje eu faço isso naturalmente. Quando eu começo a ler um livro, principalmente os russos, eu quero saber o que estava acontecendo na Rússia naquele momento que ele estava escrevendo. Porque aí a gente consegue ver, por exemplo, o processo. Se você for pesquisar o contexto histórico do livro, você vai ver que ele vivia numa fase de um regime totalitário, tal, as coisas eram bem burocráticas. Se você pesquisa sobre a história dele, você entende por que ele faz certas comparações, por que ele retrata algumas coisas. Como que era o comportamento dele, né? A gente sabe pouca coisa do Kafka, mas o pouco já dá pra entender um pouco da obra dele, sabe? Você vê que ele era um cara introspectivo, ele era um cara isolado, ele era um cara esquisito, né? Se a gente for analisar, ele não era um cara comum, um cara de boaça. Super sociável. Não era. Ele era esquisito. Ele era Kafka ou estranho. Ai, gente, eu falo pra E aí, temos mais? A última perguntinha. O que vocês fariam no lugar do personagem hoje? Ai, que pergunta legal. Não sei, precisaríamos de uma meia hora pra pensar. Cara, primeiro eu ia dar uma choradinha. Mentira. Cara, primeiro eu ia falar, cara, que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. Aí eu ia começar a pensar lá, buscar lá atrás. Não fiz, aquilo não dá cadeia. Não, aquilo lá prescreveu já. Ai, não, drogas, usuário não dá. O usuário não é preso, não. Tô brincando. Não usem drogas. Ia ficar pensando em várias coisas, mas a primeira coisa que eu ia fazer era contratar o melhor advogado que eu pudesse. Né? Eu não ia ir atrás correr sozinha. Eu ia contratar um advogado, ia ficar puta com o sistema, porque acho que tem muita gente, óbvio, né? Muita gente que é preso injustamente, né? E é revoltante. Teve um caso que eu vi. Cara, esse podcast vai durar quantas horas? Teve um caso que eu vi há um tempo atrás que foi muito revoltante. Foi um cara que ele foi preso por um crime hediondo, né? Um caso grave, assim. E descobriu-se, sei lá, 12 anos depois que o cara era inocente, sabe? Aí o Estado ia pagar o quê? Tipo, R$1 milhão. Cara, R$1 milhão não vale o tempo que ele ficou lá sofrendo, sabe? É muito triste. Mas, infelizmente, acontece, né? E, sei lá, a gente tem que torcer para que a tecnologia contribua, né? Para que os processos, né, sejam mais simples, né, de se resolver e mais justos, né? E que a humanidade aprenda, né? Com os próprios erros, de alguma forma. O que a gente vê aqui é que o processo foi injusto, né? Quando você tem o senhor K ali como um cidadão comum de bem, que não cometeu crime nenhum, você vê que o sistema é muito injusto, né? Então, é um abuso de poder ali que se tem. Eu não sei o que eu faria, não. Eu acho que eu faria tudo que não era pra fazer. Tipo, parar a minha vida pra viver, pra resolver isso. O senhor K, ele fez isso. Né? Então, eu acho que eu acho que eu iria pelo caminho, porque eu me conheço, né? Então, eu acho que eu iria pelo caminho que talvez não era o melhor caminho, que é parar a sua vida e dedicar a sua vida a isso, a resolver. Eu acho que não é o melhor caminho, mas eu acho que era o que eu ia fazer. Num contexto de hoje, Camila de hoje,
que pode pagar um advogado, eu faria isso que eu falei. É. Mas se eu fosse a Camila de antes, ferrada, sem grana, eu ia fugir. Eu ia atrás Mentira. de um excelente advogado também, Sem grana obviamente. e sem grana. Não, sem grana. Vai, o senhor eu K ia- não tinha dinheiro, tanto é eu que ele ia morava numa aceitar. pensão. Eu ia aceitar. Eu ia. Ah, senta e chora? eu, seja o que Deus eu quiser. sou assim. Pro bono? Sério? Eu sou assim. Eu acho que eu seria o homem no. Ah, o moço do campo. Em algumas coisas eu sou o homem do campo. Bota um cropped. Reage. Ai, gente, foi muito gostoso o bate-papo de hoje. Gente, foi muito divertido. Isa, Foi fala mesmo. como que a gente te encontra nas redes sociais. No Instagram, Isa_Candelária. E no TikTok, Isabela Candelária, tudo junto. É isso aí. E eu, @Camila Ferreira no Instagram. E o nosso próximo livro, não sei qual que vai ser, mas vai ser muito legal. Acompanhe a gente, acompanhem. não esqueça de se inscrever, sigam a gente nas redes sociais, deixa aqui um like, um comentário. Diz aqui se você leu, o que você achou desse livro, fala se você gostou, se você não gostou. Tá tudo bem, se você não Deixa gostar aqui, também. dê sua opinião, porque aqui a gente tem uma vibe clube do livro. A gente É. aceita todas as opiniões. Tá tudo certo. E até o próximo Classicast. Tchau, tchau! Beijos.